Quais foram os primeiros sinais que eu reparei no Samuel desde que ele era bebezinho, pra gente chegar na investigação e no diagnóstico fechado de autismo. Olá mundo, eu sou a Marina Minari e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje o assunto é autismo. E uma das perguntas que eu mais recebo a respeito do autismo é quais foram os sinais que eu vi, quais são os sintomas, né? E tudo isso vocês vão descobrindo agora ao longo desse vídeo. Eu peguei como referência alguns artigos que falam sobre sinais de autismo para eu ter uma ideia da forma cronológica que eu poderia colocar. Até porque algumas coisas que eu nem fazia ideia que eram sinais, eram características, hoje eu descobri que eram. Outra coisa que eu fiz também antes de gravar esse vídeo aqui foi pegar o meu arquivo pessoal, os vídeos antigos nossos de família, de eventos, de passeios e vídeos aleatórios que eu filmo sempre os meninos em casa, eu sempre tive esse hábito, para dar uma olhadinha e relembrar algumas coisas que eram atitudes comuns do Samuel. E se você tá aqui nesse canal procurando informações sobre o autismo, provavelmente você tá passando alguma situação parecida com a nossa, então já se inscreve por aqui, deixa o seu joinha para me ajudar na divulgação dessas informações e ajudar outras famílias também. Isso também é importante a gente falar aqui desde o começo, cada criança é diferente, naturalmente. Também vale ressaltar que cada autista é extremamente diferente do outro, não existe um autista igual ao outro. Use esse vídeo como uma forma de orientação didática. Eu sei que eu também procurei muitos vídeos e eu senti falta de vídeos que tivessem mães contando a realidade. E claro, o meu objetivo com isso é te ajudar a tentar ter um norte aí para procurar um profissional. A dica vai ser sempre essa. Viu alguma coisa diferente? Identificou alguma coisa que tem a ver nos vídeos que eu falar aqui? Procura um profissional, um neurologista, um psiquiatra ou um psicólogo, se for o caso, que foi como aconteceu com a gente. E se você ainda não viu o vídeo da nossa história, é só clicar aqui no card que você vai direto pro vídeo e vai conhecer um pouquinho mais sobre como foi a nossa trajetória. Eu comecei a reparar algumas coisas diferentes no Samuel entre 9 e 11 meses. Depois de um ano começou a ficar bem mais evidente, mas nessa fase pequenininho assim, é interessante ressaltar, eu anotei aqui pra não esquecer de nada, algumas coisas que eu reparei. Ainda não fazia ideia do que poderia ser, mas eu achava diferente demais, achava um pouco estranho. Na verdade, ele pouquíssimo chorava e pouquíssimo ria, como reação a alguma brincadeira que a gente fizesse ou algo assim. Ele também tinha um pouco de desatenção à voz, a gente chamava, brincava, tentava atrair, chamar a atenção dele, ele não... Raramente ele se envolvia com questões com outros seres humanos, vamos dizer assim. Se você colocasse um objeto na frente dele, tinha até chance dele ficar um pouco fixado ali, mas a interação com os objetos e a interação com as pessoas não era o que eu estava acostumada a ver com as outras crianças da família, com meu filho mais velho, inclusive. Que tinha um pouco de ausência de vocalização. O bebezinho, geralmente, ele fica balbuciando muitas coisas e, apesar de fazer alguns sons, claro, ele não fazia tantos sons, ele não tentava, como o bebê geralmente tenta imitar a gente, isso ele não fazia. Uma das coisas que me doíam muito, assim, que foi quando eu comecei realmente a ficar mais alerta, era na hora da amamentação. Ele mamou até quase 3 anos. Eu acostumada com o bebê, que eu já tinha tido um filho mais velho, e esse momento da amamentação, quem é mãe sabe, rola um entrosamento ali. E não tinha isso. Depois, mais pro final, quando ele tava quase desmamando, ele já estava um pouco mais velho, tinha um pouquinho mais de envolvimento, mas nos primeiros meses, quando ele era bebê ainda, não tinha esse envolvimento que geralmente o bebê tá mamando, tá ali olhando a mãe. Tinha algo também que eu comecei a reparar e eu já estava fazendo ideia que poderia ser autismo, que eu já tinha pesquisado algumas questões sobre essas coisas que eu achava diferente, que era o estender as mãos. Ele não esticava o braço para pedir colo, ou não tinha. Então, muito, como você pode ver, muitas coisas, muitas características dessa primeira fase até 1 ano, mais ou menos, eram relacionadas à interação com outra pessoa. Quando ele foi chegando perto do aniversário de 1 ano e durante o primeiro ano de vida, espera-se que a criança já comece a balbuciar algumas palavras inteiras, mesmo que erradas, que faça algumas gracinhas, né? Isso não acontecia com ele. Além dele não falar nada durante muito tempo, vocês vão ver aí no meio do caminho, e isso me chamava muita atenção, ele não demonstrava muito interesse nesse relacionamento com outras pessoas, vamos dizer assim, curiosidade pelas ações das outras pessoas. Há 1 ano também espera-se que a criança já esteja dando tchauzinho, ele não dava tchau, e já tinha algumas características que eu vi nos nossos vídeos também, que ele ficava sempre com as mãos assim. Ele tinha sempre até hoje ele tem, algumas coisas relacionadas às mãos, assim, a posição que fica das mãos. Eu acredito que foi mais ou menos nessa fase que ele começou a se interessar por girar objetos.
Ele até hoje tem um pouco ainda disso, e esse sinal, assim, ele era bem forte, ele sempre procurava coisas pra girar. Com um ano ainda não era muito, ele tava querendo andar, eu coloquei um varão de cortina no corredor, que era pra auxiliar, porque eu já gostava dessa abordagem montessoriana, então eu sempre tive essas iniciativas com eles, com os meus dois. E de certa forma isso também auxiliou no desenvolvimento dele. Independente de você saber o que seu filho tem de diferente ou não, independente da idade, independente de qualquer coisa, sempre procure estimular a sua criança com as ferramentas que você tem. Até um ano e pouco ainda antes dos dois, ele também era um pouco, vou dizer, aéreo, por dizer assim. Vendo alguns vídeos nossos aqui, ele já começava a ter um certo interesse por bolas, mas ele não usava as bolas com a função de jogar e de brincar. Ele só gostava de tê-las mesmo, de segurar ali. Partindo agora para lá, por volta dos 2 anos, que a gente começou a reparar muito mais forte. Aí começou a me preocupar bastante, porque foi a época das crises. Ele tinha crises que hoje eu sei que grande parte delas eram crises sensoriais, na época eu não sabia. Todos os sentidos que a gente tem para eles são exagerados. Então, se eu ia no shopping, se eu ia no mercado, se eu ia no banco com ele, muitas vezes ele ficava na fila e ele colocava a mão assim quando tava comigo na fila, né? Nessa época eu já suspeitava, só a minha pediatra mesmo que não indicava. Geralmente quando tinha muita gente, ele não gostava de ficar em ambientes mais barulhentos, com muito estímulo visual, tudo que era muito estímulo sensorial não dava certo. E às vezes estava até tudo bem na rua, quando a gente chegava em casa ele tinha crises de choro, que não tinham explicação, começavam assim, não tinha explicação, agora a gente sabe a explicação. Elas começavam aleatórias mesmo, ele ficava jogado no chão, aí ele ficava um pouco quieto, daqui a pouco começava a chorar de novo, ficava um pouco quieto, e só, ali, ninguém podia relar nele. Hoje eu sei que eram crises sensoriais. Vocês me desculpem que eu tô coçando muito os olhos, mas tá começando a escurecer e eu fico com um pouco de sensibilidade na luz. Ele dormia e ele acordava pela noite muito irritado, muito irritado. Eu achava que era terror noturno, porque o meu mais velho tinha tido também um pouco disso, mais ou menos nessa fase, eu achava que era terror noturno. E depois eu vinha saber que não, realmente tem a ver com todo esse lado sensorial. Você vai encontrar isso em alguns textos. Usa as suas mãos como ferramenta. O que significa? Ele não apontava só para você pegar alguma coisa. Ele pegava a minha mão e me levava até onde ele queria, para usar a minha mão para pegar alguma coisa. Um pouquinho mais perto dos 3 anos, eu comecei a tentar fazer intervenções com músicas, com filmes. E aí começou uma coisa que eu achava que era o desenvolvimento da fala, mas era chamada ecolalia, que era repetição de frases. Então ele assistia um filme, ele pegava uma frase, outra frase desse filme, ele ficava repetindo essa frase. Até hoje ele faz isso. Usa frases prontas como resposta para as coisas. Ou então fazer sons. Por exemplo, ele tá assistindo um vídeo hoje, ele faz fazer sons, onomatopeias das coisas. A gente também observou que antigamente a gente achava que era bonitinho só. Apesar dele gostar muito de música, que é quando ele tinha mais esses movimentos, a gente começou a observar que já lá atrás ele tinha os movimentos estereotipados, que são chamados de stims. São os movimentos repetitivos, que é aquele sinal que todo mundo acha que todo autista tem, que é fazer isso aqui. Ele não fazia isso daqui não, ele fazia isso aqui, esse movimento aqui. A gente achava que era só uma referência do Pocoyo, mas depois eu comecei a observar que já era um tipo de estereotipia. As estereotipias são os movimentos repetitivos, que são dos mais diversos tipos, não é apenas esse aqui. Movimentos que fazem o autista se autorregular. Então, ele tá muito eufórico, muito excitado, muito estímulo sensorial, ou ele tá irritado, ou ele tá com sono, enfim. Ele vai fazer esses movimentos repetitivos para se regular, para se acalmar. Nessa fase também que espera-se que a criança brinque com outras crianças e tal da sua idade, a gente observou que ele começou a ficar mais isolado mesmo. Não isolado de sair de perto de todo mundo, mas você percebe que quando ele tá brincando com alguma coisa que ele tá brincando só ele mesmo, ele tá no mundo dele. As brincadeiras também eram bem características, que era de fazer fileira de carrinho, separação por cor, empilhar brinquedos e a questão dos brinquedos que giram. Às vezes nem era um brinquedo que gira.
Ele girava entre ele mesmo, né? Girava assim no próprio eixo. Ele gostava, eles tinham uma mesa redonda, ele girava em volta dessa mesa. A gente também reparou que ele se tornava um pouco independente demais. O que significa? Ele não tinha muita noção do perigo, não tinha muito medo. Ele subia muito no sofá, assim, pra pular. Não media a distância das coisas, tipo, tudo bem. Quando a gente chamava atenção, falava alguma coisa, ele não dava muita atenção, não. Não era aquela criança, assim, de se sentir repreendida, sabe? Quando um pai e uma mãe chamam atenção por algo errado. Ele chamava ele o nome dele e ele não olhava. Esse é um sintoma bem forte, muitas pessoas comentam sobre ele e isso acontecia também com Samuel. Da mesma forma que quando a gente falava o nome dele, ele não olhava, muitas vezes a gente falava, olha tal coisa. Ele também ele tinha dificuldade de se concentrar naquilo que a gente estava tentando apresentar. Eu tive uma fase que eu fiquei bem frustrada, porque eu tentava apresentar para ele alguma situação, explicava alguma coisa, e ele não parecia se conectar com aquilo. Nessa idade, mais ou menos, as crianças já contam algumas histórias, falam como se sentem, expressam frases, expressam sentimentos e situações. E ele não fazia isso. Essa parte era bem nítida pra mim, porque eu percebia que eu tava falando com ele, eu tava tentando criar um diálogo, não tinha essa troca no diálogo. Parecia que ele não compreendia uma sequência de coisas que eu falava. Que as pessoas acham que o autista ele não tem sentimentos. Não, ele não demonstra. Ele tem dificuldade em demonstrar os sentimentos. Não significa que ele não sinta. Ele sente, mas ele não sabe como expressar aquele sentimento. No vídeo anterior eu falei que quando ele entrou na escola foi um caos pra gente. Muitas emoções vieram à tona. E eu percebi que ele teve, assim, várias situações de explosão sensorial, né? Nem crise sensorial, explosão sensorial. A adaptação na escola foi terrível. Ele tinha essas crises sensoriais, ele se jogava no chão, chorava, ainda não falava. Então era bem difícil pra gente essa fase da adaptação. Por exemplo, o que acontecia quando eu ia levá-lo na escola, muitas vezes ele não queria ir. E ele não sabia dizer por quê. Nessa fase, lembra? Ele tava falando não, ele tinha aprendido a fazer assim, não, ele falava. Às vezes o não vinha sem contexto, mas às vezes a gente tava indo pra escola e ele pregava o pé no chão, pregava na parede e ele não queria de jeito nenhum ir pra escola. E aí quando eu falava que então ia ficar em casa, ele, tá, tudo bem. Um ambiente que dava menos estímulos, creio eu que era isso. Na escola ficou bem mais nítida essa situação do isolamento social, porque a gente chegava na escola e ele tava sempre brincando sozinho, Ele nunca soube dizer o nome de um amigo da escola até hoje. Ainda mais agora que a gente entrou nesse período de sem aulas, né? Já faz mais de um ano que tá sem aula. Ele não sabe o nome de nenhum amigo, ele não cria essas conexões. Ele nunca foi uma criança de chegar em casa e contar como foi na escola, brincou com um amigo tal, não sabia o nome dos amigos. Ele não sabia nem o nome da professora. Também na escola a gente teve uma fase bem complicada. Antes de entrar na escola já tinha acontecido alguns episódios. Eu não me lembrava direito, tive essa lembrança por conta dos vídeos que eu fui assistir das nossos arquivos. Mas ele teve sim um período de se morder. Ele se morder aqui assim e não expressador, que eles também têm essa característica de ser bastante resistente à dor. Resistente à dor não significa que ele não sente, é aquela questão de expressar. Então até hoje quando ele cai, geralmente se ele machuca ele faz assim e não reclama de dor. E teve esse período aí na faixa dos 2 anos mais ou menos, que eu tenho até vídeo dele fazendo e depois olhando, mas mordendo forte mesmo. Aí teve um período que a gente começou a ser muito chamado na escola, não me lembro, acho que foi o 2º ano dele já na escola, foi quando começou os casos de mordidas. Ele também levava mordidas, isso é normal nessa faixa etária, né, 3 anos, pouco aí, porém, ele não contava nada pra gente ainda. Então, todas as crianças da turma eu via na hora da saída, na hora da entrada, isso me incomodava também um pouco. Todas as crianças contavam, mamãe, eu já fiz isso aqui. Às vezes até falando errado, e ele não falava nada, ele não contava nada, nenhum caso, não tinha contextualização de nenhum cenário. E às vezes tinha mordida, e ele fazia assim, só que tinha ficado bravo, demonstrava que estava bravo, mas ele nunca falou, foi o fulano, ou eu fiz por causa disso, foi por causa de uma pecinha. Não, esse cenário nunca existiu. A gente vai entrar agora nas características que costumam ser de 3 a 5 anos. Várias delas ainda existem hoje. Ele tá com 5, ele vai fazer 6 em setembro. A gente tá em abril. Sim, aos 3 anos ele ainda tinha um atraso na fala significativo e ele tinha uma questão da fala que não era só verbal, porque ele já tinha bastante ecolalia, repetia bastante frases, as palavras não eram colocadas dentro de um contexto. Ele falava, ele não teve muito tempo de falar palê, de errado, assim, quando ele começou a falar, ele rapidamente pulou para falar
correto, porém ainda não tinha um contexto. Parece que a frase ela não entrava num contexto ideal e demorou bastante pra gente criar uma relação de diálogo. Hoje, aos 5 anos, a gente consegue dialogar, mas ainda assim eu não posso fazer conversas muito extensas, quando eu vou tentar explicar algo de forma muito extensa. Eu tento usar frases mais objetivas. Nessa época aí já tinha um pouco mais de contato visual, mas ainda não era um contato muito significativo. Era mais um contato assim, você tá aqui falando, ele olhava um pouquinho, mas ele dá uma olhadinha de lado. E isso é uma coisa que a gente acha que tem que forçar a criança a olhar pra você. Muitas vezes o autista, ele vai conseguir compreender melhor sem te olhar. Porque ele tem a tendência de, quando ele te olha, ele não te olha inteiro. Existe essa dificuldade de interpretação, de expressão do outro. Ele já apontava algumas coisas, estava começando a querer colocar palavras para algumas coisas. Foi nessa época também que eu comecei com reforços. Então, por exemplo, ele fazia assim que queria água ou pedia água e eu falava: você quer água? Eu vou pegar água para você beber. Oh, você está com sede? Então eu vou te dar água. Eu comecei a usar essas frases inteiras, que era para ele ir ouvindo e estimulando, e depois ele poder reproduzir. Brincar com partes de brinquedos, ele agora eu não vou conseguir pegar nenhum aqui, mas ele tem a mania assim de desmontar os brinquedos, tirar a rodinha, a parte de borracha. Ele não foi muito de colocar as coisas, levar as coisas à boca, não. Mas assim, de desmontar as partes do brinquedo. E isso representa bem o brincar com funções diferentes. Às vezes, por exemplo, carrinho, uma coisa que ele gosta bastante, carrinho, trem, ele adora trem. E tem o hiperfoco, né? Gosta de uma coisa, gosta daquilo até o fim e só fala daquilo. Então, às vezes ele brinca assim com o carrinho tá aqui. Vou fazer com isso daqui. O carrinho tá aqui, aí a criança brincaria assim. Ele então deita desse lado e fica vendo o carrinho assim, ó, bem assim, deitadinho, pra ver a parte das rodas. Ou então virar de cabeça pra baixo, que nem nesse dia que a gente tava, ele não tinha 3, aqui ele tinha 2 e pouco ainda. Mas a gente tava num evento que tinham várias crianças, ele não queria saber de nenhuma criança, ele tava brincando só com a bola mesmo. E ele tinha mania de virar e olhar as coisas por outro ângulo. A gente tem um corredor aqui em casa, assim, que é pintado com parede de lousa. E às vezes, quando pega o sol, fica uma sombra aqui. Então ele passava, assim, bem coladinho nessa parede, olhando assim, ó. Olhando pra própria sombra aqui pelo canto de olho. Essa olhadinha, assim, ao contrário. E isso também ele fazia, às vezes, com brinquedos, de pegar e ficar olhando o brinquedo, assim. Sabe? Olhando de canto de olho. A fala dele de repente fez assim e ele começou a falar, desenvolveu totalmente. E hoje a fala dele, ela chega a ser até requintada, rebuscada. Ele fala todos os verbos, melhor que adulto. Nós vamos passear, todos plurais, todas essas coisas são muito bem colocadas. Eu moro numa avenida muito, muito barulhenta. A gente teve uma obra aqui nos últimos 2 anos e ele sempre teve um pouco de sensibilidade auditiva. Aqui agora tá mais tranquilo, porque eu acredito que a gente vai aprendendo a dosar as coisas e tal. Mas antigamente, né, quando ele era mais novo, ele fechava todas as janelas. Hoje ele ainda fecha a janela da varanda, principalmente quando passa moto. Então alguns sons irritam ele muito e ele chega ainda a fazer isso até hoje. A seletividade alimentar nele não existia quando ele era bem pequeno, que às vezes acontece. No caso dele aconteceu só com questão de textura dos alimentos. Por exemplo, teve uma época que ele não comia purê de batata de jeito nenhum. Carne moída também, teve uma época que não comia de jeito nenhum. Até hoje ele tem um pouco de dificuldade com textura, tem assim, não é dificuldade, tem uma recusa com a textura de algumas coisas. Por exemplo, o frango assado, dependendo de como ele tiver, ele não come. A gente percebe que tem características novas, entre aspas, que na realidade elas só estão mais intensas. Ele ainda tem dificuldade em reconhecer expressões faciais. Só que hoje ele me pergunta se você tá fazendo alguma coisa, assim, e ele não consegue identificar se você tá com uma cara de tristeza, de alegria, do que é. Ele vai olhar bem pra você, às vezes ele faz assim, ó, pra levantar meu cabelo pra olhar bem pro rosto, e ele pergunta: você tá com cara de quê? Ou então, se você tiver muito sério, ele vai vir e ele vai fazer assim, ó, porque ele quer que você sorria. Ainda tem as repetições de fala, sem o menor contexto. De repente ele solta uma frase, ri sozinho, lembra de alguma coisa, ri sozinho. Isso também é bem demonstrado na série Atypical, no seriado. E acontece com ele sim. As estereotipias dele hoje, elas consistem em correr, ele corre no nosso corredor. E a partir do momento que eu fiquei sabendo que isso era uma estereotipia, eu parei de interferir, parei de mandar ele ficar sentado, parar de correr, porque eu sei que é pra autorregulação. E também pular no sofá, na cama, onde estiver. Às vezes no chão.
ele pula, assim, não tem razão de ser. Não é hiperatividade, são em momentos específicos. Então ele pula ali e tal, e vive suado, os meninos. Sobre as mãos, de vez em quando ele faz assim, e quando tá sentado na mesa, ele tá sempre fazendo assim, ó, os dedinhos, ele tem bastante coisinha com a mão. Não era assim, esse movimento, ele é mais característico, né? Só que no caso dele não era assim, de vez em quando ele fazia assim, pra olhar a mão contra a luz, geralmente, quando você liga a câmera. Era isso que ele fazia mais. Hoje em dia ele tem mais, de vez em quando, ficar mexendo os dedinhos assim. Não é tão expressivo. Se você não parar e observar, você não consegue identificar isso daí. O Samuel, ele tem autismo leve ou Asperger. A Asperger é um tipo de autismo e que tá dentro do espectro, ele fica mais próximo do autismo leve. Porém, em determinados momentos da vida, ele teve características mais intensas e menos intensas. E como vocês podem ter percebido aqui, teve determinados momentos que algumas características apareceram e sumiram. E outras apareceram e sumiram. Isso é totalmente natural. Quando eu falo que ele fica isolado, que ele não fala... Não é constante, tá? São momentos, são ocasiões. Óbvio que em algumas situações, quando a gente tá fazendo uma brincadeira, se aquilo chamou a atenção dele, ele ri, ele vai brincar junto. E hoje já tá também ficando mais leve, porque ele já tá fazendo as terapias. A dificuldade de compreender piada e sarcasmo, porque eles são muito literais. Hoje aconteceu um exemplo muito legal pra eu dar aqui pra você entender o que significa isso. A gente tinha colocado a mesa do café e ele ficou chateado porque ele queria ter ajudado a colocar. Então, aí a gente falou assim, pronto, terminamos de comer, agora é sua vez, você pode tirar a mesa. Ele falou assim pra mim, quê? Se eu tirar a mesa, onde a gente vai ficar? Onde a gente vai sentar depois pra fazer as coisas? Ele começou a me jogar um monte de argumento, como que eu podia pedir pra ele tirar a mesa? Ele entendeu que era pra tirar a mesa da sala. E aí eu tive que explicar, não. Aí já resolvi muito rápido, né? Não falei a mesa, falei as coisas que estão sobre a mesa. Ah, então tudo bem. Então é muito literal mesmo, essa dificuldade de compreender sarcasmos, piadas, coisas subjetivas. Nem que a vaca tussa, vai imaginar uma vaca tossindo. Tá no mundo da lua, ele vai imaginar que a pessoa está lá na lua. A quebra de rotina é algo muito intenso nele também. E ultimamente tem sido bastante complicado. Eu fiz uma pequena reforma em casa, eu adoro mudar as coisas. Eu tenho até aqui no canal uma lista só de reforma e decoração. Eu fiz uma mudança na sala e eu pintei uma das paredes de azul. Então vocês não estão entendendo a dificuldade que foi. Acho que levou quase uma semana pra ele se adaptar, que aquela parede, ela não era mais da estampa que tinha. É a parede do TNT desse vídeo que tá linkado aqui agora, que é um dos vídeos mais vistos aqui do canal, se não o mais visto. E eu resolvi tirar aquela parede, pintei, pus um espelho. Foi muito difícil essa mudança no que ele estava acostumado a ver na casa. Uma característica que tá bem nítida agora, eu acredito que ela seja mais relacionada a esse grau que tá próximo do Asperger, né, dentro do espectro. O autista, ele tem um pouco de dificuldade dessa socialização, da falta do filtro. Outro dia a gente pegou um Uber, ele começou a perguntar coisas bem particulares para a pessoa e a falar coisas relacionadas a nós, bem particulares. Isso é uma tentativa da cópia, isso acontece muito, a tentativa de copiar as relações sociais. Ele compreendeu a visão dele. O que a pessoa pergunta para uma criança? Qual é o seu nome? Quantos anos você tem? Então ele, absorvendo essas perguntas, ele foi começando a tentar reproduzir. Então quando um adulto pergunta qual é o seu nome, ele fala o nome inteiro. Aí ele pergunta, e o seu? Aí o adulto fala o nome. E ele mesmo, antes do adulto perguntar, ele já pergunta, isso, quantos anos você tem? O que você gosta de assistir? Você conhece o desenho tal? Porque é o que as pessoas costumam perguntar pra ele. Então agora a gente tá nessa fase de adaptação, de como lidar com as relações nos diálogos, nas conversas, né? O último ano foi muito diferente em relação ao comportamento dele, a relação dele com as outras pessoas. Então eu acho que eu vou deixar um vídeo pra uma parte 2. Curtam bastante aqui, comentem, compartilhem com as pessoas pra gente compartilhar conhecimento. E pra esse vídeo não ficar muito grande, eu vou parar por aqui. Já se inscreve no canal pra não perder, porque você já viu que tem muito assunto pra gente falar, né? Se você estiver vendo algum desses sintomas no seu filho, no seu sobrinho, ou em qualquer criança que conviva com você, procura um profissional. Vai procurar uma opinião de um profissional, não fica esperando pra ver o que acontece, vai por mim. Quanto antes a gente fizer intervenções, melhor a qualidade de vida que você vai oferecer pra essa criança. E não se esqueça, autismo não é doença, não tem cura. Uma criança autista vai se tornar um adulto autista. Obrigada por ter assistido o vídeo e até o próximo. Um beijo.
Para assistir a mais vídeos, toque nas miniaturas da tela. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar um like pra gente. Até o próximo vídeo!